O meu tá filmando, o meu tá. André, olha pra cá. Aqui, ó. O André não sabe nem ter fama. Para. Não é? Um minuto, ó. Tô gravando. Tô gravando. Acabou a sessão das fotos? Já estão gravando ali. Tô gravando. Tá gravando, tirando foto. Sorria, André. Senão você vai cair. Vai pro ar, sabe? Mentira, fica no preto, não fica vermelho, né? Tá ficando vermelho, Ele conseguiu. Vamos então, né, pessoal? Chora não, André. Vamos então, não. Não, a gente tá gostando de olhar pra sua cara. A gente quer olhar mais um pouquinho pra sua cara, André. Vai Corinthians, né? Isso aí vai editor ali, ó. Ô, tiazinha. Ô, vó. Oi, vó, tudo bem? Ela tá careca? Fica top, então. E aí? Amém? Peraí, não se mexe não, esqueci de a minha máquina pra poder... Amém? Pessoal. Aê! Bora. Não mexe não, André. André, cadê as 30 velhinhas? Estalta. 31. É as bolinhas que vai contar, né? Calma, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, Ô, querida, não fica falando muito 6, aqui. 8, 9, 10, 11, 12 mil. Ô, querida, não fica falando muito aqui. Já tá molhado, vó. Já tá molhado. Já comi o brigadeiro. Estão todos aqui? Não, todo mundo tirando foto. Eu nem Oh! Família! Ih, parou agora, momento. Um minuto da atenção. Família. Um minuto da atenção, família. Vamos cantar parabéns, né? Vamos estudar ali? Tá parabéns ou é pra todos? Vamos estudar ali na Paula? Parabéns, tudo. Agora ficou difícil. Vamos estreita, né? Bora. Bom, eu queria assim, né? Em primeiro lugar, minha palavra hoje pela manhã, a primeira coisa foi que tudo que acontecesse hoje aqui fosse para glorificar o nome do Senhor. Porque se não for para glorificar o nome do Senhor, não tem sentido nada. E pedir para Deus também uma sabedoria, lá no momento da gente estarmos reunidos, a gente poder edificar um ao outro. Independente, né? De termos acabado de nos conhecer, independente de já termos nos conhecido a vida toda e termos tido algum problema no decorrer da vida, independente de qualquer coisa, que a nossa palavra seja de edificação. E também pude agradecer ao Senhor por esse dia, por estar acontecendo isso, né? Algo simples, mas é uma reunião que já tinha um bom tempo que não se fazia, uma reunião de família, e já fazia muito tempo que a gente assim, pelo menos que eu não participava dessa reunião. E por ser o aniversário do André. O André que é como um filho, né, pra mim. E o melhor de tudo, né, pela Vanessa também, que tá chegando agora na família. Nós não conhecemos o futuro em relação a eles. Só Deus é que sabe o futuro em relação a eles. Nós sabemos que os planos do Senhor é o melhor. E aproveitando também, né, quando ele falou que a gente já imaginou, né, que tinha alguma surpresa no aniversário dele. Aí quando ele falou que está noivando, eu achei assim muito importante, porque a primeira coisa assim que ele fez foi a preocupação de envolver a família no relacionamento. Os dois poderiam, né, são maior de idade, são livres, poderiam, né, ter esse acontecimento ou ele teria visto sozinho. Hoje em dia é a coisa mais normal que tem. Mas ele quebrou uma regra, a Vanessa também quebrou uma regra. Não, eu quero a família reunida, isso é importante. Família é importante, porque família está nos planos de Deus, família é projeto de Deus. Nós vivemos um momento em que Satanás tem colocado nas mentes e nos corações que constituição de família pode ser de qualquer jeito, né? E tem atacado para destruir os relacionamentos entre marido e mulher, entre irmãos, né? Enfim, os relacionamentos familiares, Satanás tem feito de tudo para destruir. E eu posso louvar a Deus hoje, porque eu sei que uma família que é constituída na presença do Senhor, essa família, ela permanece. Ela pode passar o que for, mas ela permanece. Tá? Só para não ficar nas minhas palavras, eu queria assim, estar lendo um versículo que eu penso muito nesse versículo. Não tem nada a ver com noivado, né? Tem a ver com todos nós, tem a ver com vida, né? É o Salmo 139, é um versículo muito bacana.
E é a palavra de Deus, né? Eu tô fazendo certificação. A palavra de Deus para as nossas vidas. Diz assim, o Salmo 139, ele fala da onisciência e a onipotência de Deus, né? Onisciência significa que Deus, ele conhece todas as coisas. Deus, ele é Senhor do conhecimento, Senhor da sabedoria. Onipotência significa que Deus pode todas as coisas. E onipresença significa que ele pode estar presente em todo momento. Então Deus, ele é um Deus que pode, ele é um Deus que conhece e ele é um Deus que está presente em todo momento, em qualquer situação. Diz assim, lá no versículo 13, diz assim: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças eu te dou, visto que por modo assombroso e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram em substância sem forma e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É como uma grande soma. Se eu os contasse, excederiam os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Então, essa palavra aqui, eu acho muito lindo. E eu gosto bastante de pensar que quando eu estava sendo formada no ventre da minha mãe, quando ninguém sabia se eu seria mulher ou homem, se eu seria uma pessoa saudável ou não. Quando ninguém sabia nada a respeito de mim, Deus já sabia de tudo. E não só de mim, de cada um de nós que estamos aqui. Deus, ele foi responsável por cada uma das nossas células. Ele esteve presente. E quando ninguém imaginava nada, Deus conhecia todos os dias daquele ser sendo gerado, sendo formado. Deus conhecia a história de cada um. Deus tinha uma história maravilhosa, porque Deus, ele não escreve nada ruim. Deus é o Senhor da perfeição. E assim Deus escreveu essa história para a minha vida, para a vida da Vanessa, para a vida do André e para a vida de cada um que está aqui. Olha, eu levantei. E houve momentos no curso dessa história que houve uma mudança. Por circunstâncias, né? Às vezes por teimosia. Eu gosto por enquanto passando nessa boca. Houve mudanças. Mas Deus Mas tem esse uma que era mudança a todo momento para um. resgatar a história. Eu gosto de pensar muito na vida do André, porque o André, ele foi... Eu não Então tive dá um filho, de e o André brilho. foi a primeira pessoa que pegou o André e que trouxe para casa fui eu, porque a mãe dele, Esse aqui, quando esse. teve ele, ela veio para casa e ele ficou no hospital. E ela não pôde buscar ele, eu que fui buscar e trouxe para casa, né? Então você pega aquele ser tão dependente de você, tão precisando de você ali, né? Um ser que a gente olha assim, a gente não sabe como vai ser o futuro. Mas Deus já sabia. Né? Assim, em cada um de nós, cada um tem uma história para contar. E o que eu quero que fica nos nossos corações nessa noite, né? Que é uma noite tão especial, uma noite de reunião familiar, uma noite que vai acontecer um noivado. E a gente sabe que o noivado, ele acontece quando há intenção de casamento, porque senão é um engano, né? O noivado, ele acontece por haver uma intenção de casamento. O noivado é para que os noivos venham se conhecer, né? De temperamento, de forma, venham planejar sonhos, venham planejar o casamento, venham projetar e colocar no altar de Deus aquilo que precisa. O noivado é para isso, né? O noivado pode terminar? Pode. E é muito mais fácil, não desejamos isso, mas é muito mais fácil terminar um namoro do que um noivado. E é muito mais fácil terminar um noivado do que um casamento. O casamento é uma constituição para sempre. É uma determinação de Deus. Aí já não é coisa de homem. É Deus. Deixará o homem, seu pai, sua mãe e vai se unir a sua esposa. E os dois serão
Uma só carne. Ser uma só carne significa que se ela é feliz, eu sou Eu feliz. falo. Não responde isso. Se ela está sofrendo, eu também estou. Se ele está preocupado, eu também estou. Se alguém falar mal dele, está falando mal de mim. Vai me machucar, vai me entristecer. Então, é isso. Mas é uma história mais pra frente. O que eu quero colocar aqui para todos nós nessa noite é que, independente daquilo que nós estamos vivendo hoje, Deus, Ele é aquele que começou a escrever a sua história. E Deus, Ele não terminou ainda. Não houve o ponto final de Deus na nossa história. Pode ter havido uma pausa maior, um ponto e vírgula, mas o ponto final ainda não. O salmista diz assim: o Senhor me viu quando eu estava sem forma, sendo formado no ventre da minha mãe. Quão maravilhoso e assombroso é para mim tal ciência. Minha alma sabe muito bem. Como isso é algo que o ser humano não consegue atingir. Mas ele fala também de um Deus que sonda, de um Deus que conhece, de um Deus que ele examina aquele lugar que homem algum pode examinar. Por isso a palavra de hoje para mim, para cada um de nós aqui, para o André e para a Vanessa, né? É essa: temer ao Senhor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a Bíblia diz assim: que guardar os seus mandamentos é dever de todo o povo. A pessoa que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, ela é feliz em qualquer circunstância. Ela é feliz no tempo que tudo vai bem, ela é feliz no tempo que tudo vai mal, ela é feliz no tempo da alegria, no tempo da tristeza, no momento da saúde, no momento da doença. Se ela está comendo bem, ela é feliz. Se ela está passando uma necessidade, ela também é feliz. Temer ao Senhor é o nosso dever. O Deus que nos formou, que nos criou, o Deus que escreveu uma história para nós, o Deus que nos ajuda a cada dia a resgatar essa história, a buscar de volta essa história que por algum momento se perdeu. O Deus que começou sim e está trabalhando, Ele não finalizou ainda a obra dele, Ele continua trabalhando. A palavra de Deus diz assim: